Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora a Novela Mãe, o podcast exclusivo da redação do R7. Eu sou a Miri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. E eu sou a Larissa Iafusso, coordenadora de vídeos da Record. E toda semana a gente comenta aqui tudo o que rolou nos últimos capítulos da novela. As cenas mais marcantes, os bastidores, curiosidades e muito mais. E para deixar esse bate-papo ainda melhor, a gente recebe aqui como convidados alguns colegas queridos direto da nossa redação do R7. Eles vêm para conversar, dar opiniões e trazer ideias. E hoje nós estamos aqui com a redatora de vídeos da Record, Natália Campos. Seja bem-vinda novamente, Nath. Obrigada, Tatá. Oi, meninas, todo mundo que tá escutando. É uma honra estar de volta. Então vamos lá, gente, comentar o que foi essa 9ª semana de mãe. Quase que o pior acontece com a nossa pequena Turna, né? Muitas emoções nesse final de ano. Nossa, se a cena do saco de lixo foi pesada no começo, as dessa semana, então... Que loucura, hein? O Cendiz, ele não se cansa de torturar a pequena Turna, Meleque? Como assim? Ele é criativo, né? Ele sempre tem algo pior planejado, é impressionante. Quando a gente acha que ele já fez de tudo, ele vai lá, Sabe faz o que é algo pior. o mais impressionante? Pra fazer dinheiro honestamente, o cara não tem essa criatividade, né? Agora, pra ficar torturando a menina, o cara vai lá e se supera a cada capítulo. E se esforça, né? Se esforça. Impressionante. Mesmo baleado, né, gente? Ele tava ali com a Meleque, com a Turna, baleado, dirigindo. Mas ele é sem vergonha. Ele percebeu que quando ia ficar feio pro lado dele, ele abandonou a menina lá e fugiu, né? Não, e você viu que essa cena do carro, do acidente, foi... assim, me pegou muito. A Turna tão pequenininha, estancando o sangue dele, ele baleado, e ela falando, eu vi isso num filme, e ela desesperada, tentando ajudar ele, Gente, passando por tudo aquilo. Como criança é, né? Ela não cansa de surpreender, né? Incrível. Sim, porque ele fez as mais incríveis maldades com a menina, né? Ele realmente foi horrível com ela. Mas mesmo assim, ela vendo o cara ali sangrando mal, ela foi lá, não, olha, vamos estancar o sangue, nananã. Quis salvar o cara, gente. E o primeiro pensamento dela nem foi fugir, né? Porque assim, quando o carro bateu, eu falei, bom, agora ela vai aproveitar e sair correndo. E ela toda delicada, vai lá, ajuda ele. E outra coisa que eu achei bonitinha nesse momento, quando ela consegue escapar dele no posto por um tempo, e quando ele chama ela e cita as mães, é aí que ela se preocupa. Quando ele fala assim, se você fugir agora, eu vou matar a sua mãe. Aí ela fala, tá bom então, eu vou com ele porque eu quero protegê-las. Eu não quero que algo aconteça com elas. Cara, isso é muito incrível, né? Porque a Turna é uma criança. A gente vê que ela é uma criança, ela tem aquelas cenas fofinhas, aquela inocência de criança e tudo mais. Quando acontecem essas coisas que ele começa a ameaçar, não, porque eu vou pegar sua mãe e não sei o que, e não sei o que lá. A primeira coisa que ela pensa é proteger um adulto, sabe? Ela proteger quem, teoricamente, deveria estar protegendo ela. Então, cara... Ela quase vira uma adultinha ali, né? Na hora. Parece que ela muda a chavinha e fala, tá, agora eu sou a dona dessa situação. Exatamente, cara. Quando ela precisa lá... Quando ela tava na semana passada, que ela tava lá na casa daquela mulher X do Cendiz lá, ela fazendo as coisas e tudo mais, e ela obedecendo e nananã. E tudo isso, assim, sabe? Porque ela não queria dar trabalho, porque ela não queria... Sabe? Ai, gente, Porque a gente vê que em nenhum momento ela grita, esperneia. Sim. E até como telespectadora dá uma vontade às vezes, né? Ela busca uma decisão inteligente ali, de como eu tenho que esperar pra conseguir a chave pra abrir a casa e tentar fugir. Eu tenho que esperar pra pegar o celular pra ligar pra minha mãe. Cara, é muito louco, ela é uma menina, né? Eu ia falar isso que a Nath falou, porque eu mesma fiquei desesperada na cena que o moço encontrou os dois lá, fingiu que ia ajudar, mas percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí, quando ele deixou eles dois sozinhos no caminhão, que ele viu que tava encrencado, ele fugiu, ameaçando ela ainda, né? E o moço voltou e falou assim, cadê? Ela não falou assim, tá ali, corre, que ele tá ali, sabe? Eu fiquei assim, fala lá, fala que ele tá ali, que ele fugiu, que ele tá daquele lado. Ela não, ela só falou assim, ele foi embora. E eu assim, gente... E eu tô livre. Foi meio que isso. Nossa, e a Sully, quando eles vão pra delegacia, ela não presta queixa, né? Aí ela volta pra casa, aquela mesma situação, e aí a gente realmente tem certeza que a Sully tá grávida, né? Ela conta pra Meleque, e a reação da Meleque, obviamente, não foi boa. Ela fez uma reação, assim...
fez uma carinha de, nossa, que coisa. Ela pensando, nossa, você que já é uma ótima mãe, né? Só vai melhorar. Ela fez a reação de todos nós, né? Porque, gente, qual vai ser o futuro dessa criança? Não tem como. E sendo filha do Sendiz ainda. Ela, ai... Não, e o Sendiz também foi procurar socorro aonde, né? Na casa da mãe dele. Então, assim, a gente descobriu que o Sendiz tem uma mãe. Gente, Veio ela aí. existe. A gente tava, será? É, porque ele tinha falado que ele não tinha mãe. Então Sim. ficamos nessa, tá? Ele não tem mãe, o que aconteceu? Ela morreu? Ela abandonou? Ela existe. Ela existe. E quando o Cala apertou, ele foi atrás de quem? Da mamãe. É, mas parece que a relação deles é bem ruim, né? Ainda não foi revelado tudo sobre os dois, mas já ficou claro que ela abandonou ele pra viver uma vida na prostituição. É, ele contou que ele foi preso com 16 anos por causa dela. A gente não sabe o porquê. Então, assim, dá pra ver que ele tem bastante receio, né? A gente, pela primeira vez, viu um Sendiz machucado? Será que eu posso usar essa palavra? Ah, eu acho que ali deu pra ver que ele realmente tem muitas feridas que ele ainda não consegue nem enfrentar. Ele tem muita mágoa da mãe. A postura que ele tem com a Sully, ele tem com a mãe também. De condenar o que ela faz também. O que eu achei bem curioso. A mãe ter a mesma profissão que a Sully e o que ele tá sempre perseguindo, parece, né? Sim. Então, deu a entender que talvez seja esse trauma não resolvido dele. E todas as interações entre eles foi raivosa, assim. Era briga, xingamento, ele não aceita, ele trata ela mal. Mas eu achei que foi uma camada interessante a se adicionar ele, pra gente poder entender um pouco mais, não que justifique, mas por que começou isso, né? Porque em alguns momentos a mãe até diz pra Sully, ele era um menino, ele era um garoto inocente, ele era um garoto bom. Só que em algum momento isso se perdeu. Sim. Não, e ela mesma mostra nessa conversa que ela tem com ele, que ela realmente ela se sente arrependida, né? De tudo que aconteceu, que a gente não sabe ainda, tudo. Mas tem até uma hora que ela falou, abre aspas, ninguém deixa de amar a mãe, tentando convencê-lo a perdoá-la, eu acho ali. Só que ele a humilha, né? Ele acaba com ela. Na verdade, amor e ódio andam muito juntos, né? Então, assim, eu duvido muito que o Sendiz odeie a mãe dele. Porque se odiasse, não repetiria os mesmos padrões. Porque a impressão que eu tive é que ele busca nessas mulheres e na vida que ele tem hoje, a mãe. Todo esse contexto dele com a mãe dele, né? Então, assim, ele não gosta, ele condena de uma certa forma, mas ele busca aquilo. Então, é um sentimento que ele não sabe lidar, né? É um amor que ele não sabe como que funciona. E, cara, mais uma vez, precisam de psicólogos nessa novela. Nossa, porque as sim. pessoas precisam se tratar, né? E aqui a gente volta naquela mesma coisa, né? As pessoas que têm as escolhas de repetirem traumas, né? E perpetuarem esses traumas ou escolherem fazer diferente. É isso. Aqui a gente tem mais uma pessoa que escolhe continuar nos mesmos erros ali que eles mesmos foram machucados. É o caso do Sendiz de uma maneira muito contundente, assim. É claro que ele é machucado por aquilo, e ele quer machucar as pessoas. Porque ele foi machucado, então ele também quer machucar. Ele não se vê ali como uma pessoa que poderia fazer diferente, poderia salvar, entre aspas, alguém. Ele poderia ver toda essa vida da Sully, toda essa questão dela com a Melek e ter uma outra postura de protetor, de, né, não, vamos lá, vamos fazer diferente, vamos fazer essa criança ser feliz, coisa que eu não fui, que talvez a Sully também não tenha sido. Mas ele escolhe, conscientemente ou não, mas escolhe ainda assim continuar traumatizando as pessoas, né? Então... Nossa, e um exemplo disso é a Sully, né? Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, a Sully vai lá pra casa da sogra. Ela adorou a ideia de ter uma sogra. É um pouco do que a gente falou no anterior, de que a Sully tem essa imagem de casinha, né? De vida perfeita. Então ela vai lá na casa da sogra, conta pro Sendiz que tá grávida. Ele espanca ela mais uma vez, ele acha que o filho não é dele. Me pegou muito, assim, o momento que a Turna Melek, ela pega um caderninho e começa a escrever um novo diário.
E aí me lembrou que lá no começo ela fazia isso pra mascarar a tristeza, os traumas, né? Pra pensar em coisas boas. Então, assim, enquanto é muito simbólico, enquanto o Sandy está lá no quarto fazendo barbaridades lá com a Sully, muitas maldades, ela tá lá com um caderninho. Eu gosto dos olhos da minha mãe, os olhos grandes, né? Da Zeynep. Então, assim, Uma fuga, né? Ela conseguir sair dessa realidade tão ruim pra conseguir pensar em coisas boas pra conseguir seguir, né? Que parece que a Sully realmente tá cega, né? Ela continua falando pra menina chamar ele de pai. Ela não quis denunciar o fato dele ter sequestrado a menina. Falou assim, não, ele não sequestrou. Ele é o pai dela, a gente só brigou. Gente... E ela falando pra ele, eu jamais faria isso com você. Você é meu esposo, eu não te denunciaria. Amiga, você tem que denunciar sim. Até porque ele denunciou ela. Quando ele teve a oportunidade, ele fez isso com ela. Ele fez isso. E olha, eu não sei o que vai fazer a Sully acordar. Porque ela já teve muitas oportunidades disso acontecer. Com certeza não vai ser um filho, né? Porque já existe a Meleque aí. Não vai ser um novo filho que vai fazer o cenário mudar, né? E aí, esse tal pai perfeito que ela coloca na cabeça, a primeira coisa que fez foi questionar se o filho era dele. Então, que pai ele vai ser pra essa criança? É óbvio que não vai ser. Ele vai sempre achar que não é dele, o filho, né? Não, e assim, a gente tá falando, não sabe em que momento a Sully vai acordar. E assim, essa semana teve uma das piores cenas, assim, na minha opinião, que foi a do freezer, né? Porque assim, gente, quem coloca Temos uma o saco criança de no lixo, temos o porta-malas, temos o freezer. a balança, Teve o banheiro também semana na passada. balança, ficou fazendo aquele terror psicológico. Nossa, essa cena foi desesperadora. A tensão crescendo. E o desespero de ver os policiais. Nossa, que foram bananões também, né? Sim. Eles olhando lá, a família super feliz na balança. E eu... Então, quando o Sandiz pega a corda, contextualizando, ele tá fazendo tudo isso porque ele quer vender a Meleque pra Zeynep. Ele quer o dinheiro, né? Então, assim, ele faz de todas as formas. Quando ele pega essa corda, eu pensei, sei lá, ele vai amarrar a Sully e jogar ela no mar. Foi o que eu pensei. Mas não, ele fez uma balança. E aí colocou a Meleque, começou a balançar. Não, ela, e a assim, Sully com assim, uma família feliz. vai lá, Ai, que lindo. brincar com o papai. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei um pouco confusa. E aí, de repente, ele começa a empurrar. Eu tava vendo a hora da Meleque cair, se quebrar toda ali, né? Não, e a Sully ia deixar acontecer, assim. Ela é muito apática. Tudo acontece, ela não corre, não entra no meio. Ela ficava só lá. Ai, balança devagar. Ai, vai devagar. Mulher se enfia ali no meio, né? Cara, eu tava tão agoniada que eu comecei a pensar, gente, essa cena não foi feita com ela mesmo, né? Colocaram um bonequinho ali. Acredito. Porque começou a me dar um desespero vendo a balança tão Tava muito alta, tava muito alta. E eu assim, meu Deus, eu já tenho medo, né? Então, eu sou cagona pra depois disso, né, da balança, a Sully aceita obedecer o Sandiz, liga pra Zeynep, fala, vem buscar a Meleque, né, só que ela dá um sinal. A Zeynep no telefone pergunta, você tá mentindo? E ela fala, sim. Porque o Sandiz estava do lado dela. E a Zeynep se liga que é uma armadilha, então ela não vai. Só que a Gonu e o Ali vão. E aí, quando o Sandiz vê os dois, ele fica enlouquecido, pega a menina. E aí, é nesse contexto que ele coloca a Meleque no freezer. Mas ali, eu acho que era realmente pra matar ela. Ele já tinha... Pegou uma corrente, enrolou dentro, ligou o freezer. E até a mãe dele lembrou que quando ele era criança, ele fez isso com o cachorro, né? E uma coisa que eu achei interessante de ver também foi a mãe dele ter tido a reação de intervir e fazer algo no momento em que ela ataca ele. Porque a Sully não faria isso. Ela ficou ali chorando, tudo bem que era uma situação de pânico, mas eu acho que já deu pra perceber. A gente acabou de conhecer a mãe do Sandiz, mas deu pra ver que ela tá passando por um processo de entender que ela precisa pôr fim àquela violência também. Porque ela viu a Sully repetindo os mesmos erros que ela repetiu mais nova. É verdade. E olhando e pensando, se ninguém fizer nada a respeito, vai tudo continuar se repetindo. Então, nossa, na hora que ela pega e dá uma surra nele... Eu fiquei... Só uma mãe, né, pra dar uma surra. Só uma mãe no fim. Eu fiquei bem incomodada, porque assim, o Sandiz fugiu pra um lugar que me parece um galpão, alguma coisa próxima à casa da mãe dele. Lá tinha esse freezer e ela tem essa lembrança dele ir muito pra esse lugar e ter feito isso já com o cachorro. Só que na lembrança dela, o Sandiz é uma criança, né? Então eu fico pensando, ele não teve muito esse período de infância, assim. Ainda criança, ele teve essa atitude com o cachorro. Então ele replicou isso na vida adulta, como a criança. Cara, assim, uma opinião leiga, porque afinal de contas não sou psicóloga, psiquiatra, nem nada disso. Mas pra mim o Sandiz é um grande um psicopata ou sociopata. Porque não é possível. Assim, não existe uma explicação, sabe? É muita
É muita barbaridade. E por mais que, enfim, como a gente já falou, existam traumas, blá, 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 blá. Cara, não é possível, sabe? Que uma pessoa... E ainda trazendo essa informação de que ele já fez alguma coisa similar e quando era criança, cara... Não é normal, não é um comportamento normal, né? É preocupante, né? Uma criança. Essa parte que você falou de até parecer um psicopata, a gente não vê ele tendo uma ação de empatia com ninguém a novela inteira. Ele realmente não consegue ver no outro nenhum traço de humanidade, ele não se importa. E eu acho que até expandindo pra um outro ponto, é como ele não respeita mulheres no geral. Sim. Ele só respeita figuras masculinas. Sim. Então, se ele vê o delegado, ele respeita. Se ele vê o jornalista, ele respeita. A postura dele muda, a voz dele muda, o semblante dele muda. Exatamente então, isso. Todas as mulheres que ele encontra durante a novela, ele trata mal, ele desrespeita, ele não tem empatia. Então, eu acho que além dessa falta de humanidade dele, ele tem esse traço com as mulheres muito forte. Provavelmente por causa dessa questão com a mãe. Ele bateu na mãe, né? A própria mãe depois conta pra Sully, né? Que ele bateu na mãe. E ainda assim a querida continua lá, Então, né? é isso que eu ia falar, né? Porque isso que a Nath tinha falado dela, de falar que ele é inocente e tal, depois que acontece o episódio do freezer, ela frisa isso de novo. Ela fala, ela abre aspas, eu até anotei aqui, porque eu falei, não é possível que ela tá falando isso, gente. Ela fala assim, talvez esse bebê, que é o que a Sully tá esperando dele, faça sem deslembrar do menino inocente que ele foi. Dentro dele existe um menino bom, inocente e gentil. Depois do que ele fez com a turna no freezer, ela fala isso. É uma senhora sem NEP 2. Nossa, você leu meus pensamentos. Eu pensei a mesma coisa. Mas, gente, é uma senhora sem NEP 2. Que não quer enxergar. Não quer enxergar que o filho não é um alecrim dourado. A mãe do Sandy sabe que ele não é um alecrim dourado, de fato. Mas ela quer se agarrar nessa esperança de que, né, não, talvez ele não seja tão mal assim. Não. E tratam como se fosse uma birra de criança, né? Como se ele tivesse... ele roubou a canetinha do amigo, mas agora ele vai aprender. Não, ele é literalmente um criminoso. Ele cometeu crimes. Exato. Não se trata criminoso. Não, já ele muda, já ele muda. Não, ele tinha que ser denunciado e ser preso. Gente, a Sully, nossa, essa semana foi uma semana que a Sully, eu fiquei muito incomodada, porque assim, o Sandy lá, claramente descontrolado, a Melek dentro do freezer, e ela pedindo pra ele se acalmar, a mãe vai lá, dá uma madeira, não sei, ela bate na cabeça dele, ele desmaia. E aí, a Sully ali, quando ela abre o freezer, né, e a Melek tá desmaiada, ela realmente sofre muito, fala, eu não posso viver sem você. Eu fiquei comovida. E ali eu pensei que seria virada de chave dela. Então eu fiquei muito decepcionada. Só que não. Mas tanto que ela até joga na cara da Melek e depois ela fala assim, quem te salvou fui eu que não deixei você morrer congelada. Ela ainda fala isso Porque pra é uma filha. cena tão comovente que ela realmente chora, sofre pensando que a filha morreu. Mas... depois ela volta pra casa, lá da sogra, e tudo volta como era antes. Tudo ao normal. O problema é que a Sully teve muitas oportunidades de viradas de chave durante a novela, né? Foram muitas conversas, muitas situações, muitas coisas aconteceram ali que ela poderia ter... Não, pera, alguma coisa tá muito errada, eu preciso fazer diferente. Mas parece que ela não quer isso. Né? Ela quer continuar nessa mesma situação super desconfortável pra ela, porque ela... filha. Especialmente pra filha, mas assim, ela está sendo vítima de violência doméstica. Isso é um fato, ela apanha do marido. E ainda assim, ela quer continuar naquele conto de fadas de que, não, eles são uma família e que essas coisas acontecem. Não, isso não acontece, isso não é normal. E aí, o pior é perceber que nem a filha dela é capaz de fazê-la enxergar que, gente, não, isso precisa parar, sabe? Eu sou uma adulta, eu posso até tentar me proteger, mas a minha filha, ela tem só a mim pra proteger. Se o suposto pai dela, entre muitas aspas aí, que ela obriga a menina a chamar o cara de pai, faz isso com ela, cara, quem que vai proteger a menina? Só eu posso proteger. Exato. Mas ela não se coloca nesse papel. Ela sempre quer ser salva, né? E ela sempre quer os privilégios de ser mãe. Eu dei a luz, eu sou a mãe, né? Você é minha, essa coisa de posse, mas ela parece que ela quer sempre ficar apartada das obrigações de uma mãe, né? Pelo menos, né, do que a gente vê na Melek mais velha, de ajudar, de criar, de educar, de estar lá, de proteger. Então, assim, eu
eu sempre falei aqui que a Sully é uma vítima. E eu continuo achando que ela é uma vítima. Mas a novela, cada capítulo, tem me feito ficar com raiva da Sully. Toda vez a gente acha... Vê-la como tudo- Não tem mais como defender, Então, não toda tem vez a como. gente acha que ela vai sair dessa e ela não sai. Tanto Eu que só ela sinto teve uma raiva. conversa, né, com a Zeynep importante, digamos assim, que ali também eu pensei, cara, vai que, né? Agora elas viram amigas e ela aceita. Porque teve um momento que ela descobriu que a Zeynep tinha duas mães e ela teve uma reação ali que, opa, eu pensei, vai que agora ela pensa, ah, então a Turna também pode, né, Meleque? E teve um momento da conversa que a Zeynep tava ali conversando com ela, falando que era impossível fugir das dores do passado e tudo mais. E ela até continuou a conversa, falando, é uma ferida que nunca cicatriza. Ali eu pensei, nossa, elas estão, né? Elas vão trocar umas figurinhas, eles vão se entender. mas Foi uma cena bem bonita. Eu achei que a partir dali já é uma amizade, mas. Sim. E olha, Ai, eu não tô sei. cansada de criar expectativas. Ai, eu já larguei mão Se também. fosse pela Zeynep, com certeza rolaria isso. Sim, ela não teria. Não seria contra isso. Não. Mas eu não sei se é uma opinião impopular. Mas eu deixei de ver a Sully tanto como. Não que ela não seja uma vítima, mas eu não tenho mais empatia. Porque agora eu não consigo mais vê-la amando de verdade a Meleque. Eu acho que a Meleque pra ela é só a última prova de que ela pode fazer algo. Então, parece que ela quer provar pra ela mesma que ela pode ser mãe. Sim. Então, não importa pra ela, será que ela ama essa garota? Não sei. Virou um Mas desafio. Virou um né? desafio. Ela quer provar que ela consegue. Ela quer provar que ela consegue ser uma dona de casa, que ela consegue ser aquilo. E ela foge de olhar pro que realmente importa ali. De construir uma relação com a filha. O bem-estar da Pro filha acima de bem-estar. tudo. Sim. Eu acho que ela só vai entender, talvez assim, priorizar o bem da Meleque quando ela entender que isso não é uma disputa sobre Exato. quem é a melhor mãe, será que eu sou capaz disso, será que eu sou capaz daquilo. Não importa, importa a sua filha estar bem. E provavelmente não vai ser com ela, provavelmente não, claramente não vai ser com ela. E enquanto tudo isso acontecia, né, o Sinan e a Zeynep corriam pra chegar lá nesse galpão pra salvar a Meleque. Só que eles sofrem um acidente, né, um caminhão bate no carro deles, um acidente bem grave. O Sinan fica só machucado, né, mas a Zeynep fica paralisada, né, os movimentos, sem movimento dos braços e das pernas. E aí eles descobrem que ela passa por uma cirurgia, acorda, e aí eles descobrem que ela tá paralisada. E aí eles entendem que ela precisa de mais uma cirurgia, só que nessa tem 50% de chances de morte. Então é bem difícil. É outra que não tem um respiro, né? Nossa, coitada? tudo acontece com essa mulher, tadinha. Tudo acontece com essa mulher, gente. E aí ficou na mão dela essa decisão de ou eu continuo a vida assim, paralisada, o que sendo mãe, que eu acho que foi já o pensamento dela, como que eu vou cuidar da Turna estando nessa situação? Ou eu faço essa cirurgia que também tem chances de eu morrer, mas eu posso recuperar isso. E eu acho que ela só toma a decisão por causa da Turna. Se não fosse por ela, eu acho que ela aceitaria continuar assim. E uma coisa que eu achei muito fofa é quando ela acorda da cirurgia, que na hora a Meleque tá andando com a Sully num outro momento, e quando a Zeynep acorda, a Meleque sente. Meu, foi uma cena muito linda. Ela andando assim, ela faz mãe. Aí a Sully até fala, o que é que foi? Ela, não, eu sei. Não, acho que não aconteceu nada. E então elas já estão se envolvendo entre elas. Nossa, e a Gonu sentiu quando a Eu ia Zeynep falar sofreu um isso. acidente, né? Eu também, Ela tava no carro com a também. Alia, na hora do acidente ela, tipo, sim, parece uma pontada assim Foi. no coração. É muito legal, né, essa ligação delas. E essa ligação Zeynep e Meleque vem crescendo a cada vez mais, né? Elas vão sentindo uma outra cada vez mais e vão, né, vai afinando aí esse laço delas. Isso é muito legal, isso é muito bonito. E até a Zeynep no hospital, ela acaba ali... Ela tava muito brava com o que ela descobriu da Gonu, né? Mas de repente ela ali, né... Amoleceu. E ela até pediu pra ela ficar, a Gonu ficar ali perto da Duru, dar uma ajuda. E aí ela falou uma frase que eu achei bem bonitinha, que ela falou assim, acidentes como esse abrem uma janela de oportunidades. Coisas que pareciam estúpidas agora se tornam importantes. Então eu achei bem fofo, assim, da parte da Zeynep reconhecer, né? E todo mundo ficou muito emocionado nesse momento. Ela já tava nesse processo, né, de aceitar mais a Gonu, de entender, depois que ela descobriu, teoricamente... Todo o contexto, né? Descobriu todo o contexto, porque a gente viu aqui que, né, nem tudo foi descoberto ainda, mas ela já tava nesse processo de aceitar, né, a Gonu
como mãe dela e as coisas que aconteceram. Talvez esse acidente realmente seja aí o que precisava para ela se abrir mais, né? E se abrir mais pro mundo. Que a gente já discutiu aqui como a Zeynep é muito fechada, muito, né, leva as coisas com peso. De repente, isso possa fazer com que ela se abra mais, aceite o Sinan finalmente. Mas eu acho que quem demonstrou sentimentos nesse momento do acidente não foi o Sinan, foi o Ali, né? Porque o Ali, ele leva uma gaiola com pássaros, né? Achei tão fofo. Faz uma coisa bem Olha que eu sou te ensinando, mas assim, eu achei fofinho o que ele fez. Amiga, Eu não ganho fácil, né? Ai, Lari, eu tô Mas, gente, sabe, eu fiquei com dó de uma outra pessoa nesse momento, foi da Duru, porque enquanto ele tava lá mostrando o passarinho pra Zeynep, a Duru ouviu tudo do outro lado. E antes de tudo isso acontecer, a Duru terminou com o Sarp. Ai, finalmente, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi Nossa, jantar da com o hora. Ali, só que o Ali falou que só vê ela como uma irmãzinha. E aí depois Ai, essa ela doeu. flagra. Mais que friendzonar, ele irmãzonou ela. E aí ela chora, né? Ela vê ele ali. Mesmo que a irmã dela tá correndo risco de vida, ela chora por amor. Mas, gente, eu fiquei Ela não tem pensando, como é como. que ela não percebeu que o Ali Acho que ela percebeu, ela tá apaixonado? fazendo Kátia cega. Se enganando. E eu Não, senti gente. que a Gans ia falar pra ela em algum momento. É verdade, Porque né? quando ela tava se esperta. arrumando pra ir, a Gans ficou tipo, é um encontro mesmo? Você tem certeza? E ela, não, sim. Porque ela com certeza já tinha A sentido. Gansi já viu, né? Que, que o Ali tava interessado na Conceito, gente. Eu sei que vocês O mundo adoram. já viu que o Ali tava interessado. Vocês adoram a Doru, acham ela super bonitinha, mas assim, a Gansi só cresce no meu conceito. Ai, eu não gosto da Gansi. Ai, eu também acho tô que com ela você. tá Ela foi melhorando. grandona. Não. Ela começou mal. Não, começou mal, mas ela só agora foi tá melhorando. melhorando. Ela foi grandona lá com o ex-noivo dela, Foi. colocou todo mundo nos seus devidos lugares, entendeu? Ela é uma pessoa que tem uma visão ali, ela tá enxergando tudo, ela é sensata. Cara, a Doru, ela é novinha, tal. não sei o quê. Mas eu já falei isso, eu acho que ela fez uma lambança com o pobre do Sarp, entendeu? Gente, eu tô... Eu achei até. Eu fiquei assim pensando, falei, gente, será que eu perdi algum capítulo? Porque ele simplesmente desapareceu. Eu falei, não, eles devem ter terminado em algum momento. Quando ele apareceu de novo, eu fiquei, não, eles não terminaram ainda. Ela só tava cozinhando. Ela largou o homem. Tadinha. Ai, gente, eu não gosto da Gansi. Enquanto a Lari tava falando, eu tava balançando a cabeça negativamente. Porque eu acho ela muito chatinha, implicante, Polêmica. sabe? Ela não é uma personagem que me conquistou ainda. Eu concordo com a parte do Matt lá, de tudo que ela fez. Mas eu acho que ela não tem um enredo próprio. Ela vai se grudando eu acho uma e pena. é chata. Eu acho uma pena. Eu acho que ela tinha tudo pra crescer. Quem sabe a partir daí a coisa não mude. Mas eu acho que ela tem tudo pra crescer. Porque apesar dela ter esse perfil meio mimadinha, tal, que a gente viu aí no começo, tal, eu acho que ela é uma pessoa muito aberta e muito ela pode fazer mais e ela Tipo, ela tem um potencial, ela né? tem um potencial pra ser melhor, sabe? Então, acho que tudo que aconteceu com ela mostrou isso. E toda essa aproximação dela com a Zeynep, depois de tudo que aconteceu, também mostrou isso, sabe? Então, eu acho que ela merecia mais espaço. Eu estou aqui militando pela Não, Gansi. Ó, isso aqui gente. por Gansi, porque inclusive eu sou super emotiva. E aquela família toda também se deixar né? E ela é a única que é a voz da razão ali, às vezes. Eu gostei verdade. muito do chama que ela deu pra Zeynep, assim. Eu entendo que a Turna tá passando, óbvio, há 300 meses tá passando por situações difíceis, mas a vida continua acontecendo em volta. A mãe dela tá pra perder a sociedade na empresa, muitas coisas estão acontecendo e a Zeynep não foca nisso. Então, se não é a Gansi estando ali, dando, orientando, dando um alerta nas meninas, elas iam ficar só chorando. A Zeynep e a Duru. Gente, eu tô sozinha aqui, Tá, que isso? você tá Eu, gosto sozinha. eu continuo não gostando da Gansi, mas, ó, eu vou dizer, lá no r7.com/mãe, tem uma notinha bem legal da atriz que faz a Gansi. A atriz eu gosto. E ela foi numa premiação bem legal, então corre lá pra você dar uma olhada nessa notinha. Mas, infelizmente, a Gansi não é minha preferida, gente, desculpa. E tem figurinha dela também lá no nosso canal.
de Record no WhatsApp, viu? Dela, de todos os personagens. Então, corre lá. Eu Se ela for a sua favorita ou não, temos figurinhas. Não, agora não com a mande da Bianca, Gancy pra mim. com a Bianca eu só vou usar da Gancy agora. Então ninguém vai falar comigo no WhatsApp. Vou bloquear toda. Eu uso muito uma da Duru. Eu vou usar do Sinan, por favor. Falando em Sinan, esse daí é outro, né? Tá caidinho. Gente, ele já deixou super claro que ele tá morrendo de ciúmes da Zeynep com o Ali, né? Toda vez que ela fala que vai falar com ele, que fala com ele pelo telefone, ele fica assim, de lado, só olhando com aquela cara, assim, não tá, Ele né? perguntando, o Ali tá aí com você? Ela, não, porque ele, não, nada não, nada Gente, ele não. revirando os olhos, o Sinan, que ele é tão durão, tão sério, né? Mas ele tá revirando os olhos. Quando Não, agora a gente vai ser obrigada a fazer um post lá nas redes sociais. Então você vai acessar o @novelamãebr e responder a enquete. A Zeynep deveria ficar com quem? Com o Ali ou com o Sinan? Nossa, Qual que é a torcida de vocês? eu A vou Lari ter que já tá concordar com a Lari certíssima na opinião agora. dela. Sinan. Não, mas espera, tem alguém que tá do lado do Ali? Tem. Muitas pessoas. Pior que tem algumas A pessoas. galera da redação tem bastante gente. O que tá do lado Vini, do Ali. tava, né? Exato. Tem a E o galera da Gabi R7 que também. tá. É que eu acho que, né, assim, os jornalistas aqui... Nós, jornalistas. Eles veem essa coisa, né? Mas assim, gente, não. Sinan, eu acho que ele é o cara, ele tem toda, sabe, toda a pintona ali de... Não, eu sou arrogante mesmo, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sou o bom, e é isso. E não é lindo ver um homem assim, que é todo durão, fortão, se entregando ao amor? Eu acho que vai ser uma construção mais fofinha. Ô, gente, essa treta, assim, de galãs, de quem a protagonista fica, é famosa já em novela turca, né? Teve em Mãe, teve Força de Mulher e talvez tenha na próxima. Então, né, pra nós, fãs de produções turcas, tá chegando aí uma novidade incrível na tela da Record, tá? A série Chamas do Destino, que tem como tema principal a libertação e união feminina diante da violência doméstica e das injustiças sociais, estreia no dia 5 de janeiro. A produção vai ao ar de segunda a sexta a partir das 10h45 da noite. E a gente vai comentar tudo aqui também, hein? Então você não pode perder. Já tô ansiosa. Afinal, tem tudo a ver com mãe, né? Mais uma temas, mãe. Exato, esses temas permeiam essa novela. E agora vai ser tema de mais uma, maravilhosa. E, gente, assim, tem mais um acontecimento aí essa semana que a gente não pode deixar de comentar, né? A Gonu indo visitar o túmulo do pai da Zeynep. Mais uma revelação. Ela não matou o cara. Veio aí. Olha. A gente tava curiosa pra saber. Sim, eu já tinha falado antes, né, da gente saber de tudo. Eu já imaginava que ele não era um alecrim dourado, que de fato ele não é. Agora, se ela não matou, quem matou? Então, o Ali tem uma teoria. Ele acha que ela fez isso pra defender, proteger alguém. Mas Eu não alguém- sei. Eu tenho uma teoria minha e eu acho que o Ali pensa igual a mim. Ele não falou, mas eu sinto que ele pensa isso. Eu acho que tem a ver com a Zeynep. Gente, esse mistério vai ficar pro próximo episódio. Porque o episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também, Nath, por essa troca. A gente espera você aqui mais vezes, por favor. Obrigada, gente, mais uma vez. Foi uma delícia. Obrigada. E é isso, galera. Temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira. Assim que o capítulo estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente tá te esperando. Você pode acompanhar o Novela Mãe, o podcast, em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no recordplus.com. E não esquece de seguir a página da Novela Mãe no Instagram, @novelamãebr, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com/mãe. Até o próximo episódio. Até! Valeu, gente! Beijos!